iniciar porque nós já estamos aí um pouquinho atrasados. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo aqui com os irmãos. Eu vou chamar aqui o irmão Alex. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Venha, ó Deus Pai, nos dirigir, nos guiar, que tua palavra, ó Deus, possa estar sendo o nosso guia de todos os dias. Te pedimos por sempre a tua direção através do teu Santo Espírito e te pedimos pelos nossos missionários que o Senhor esteja cuidando de cada um. Nos ajuda, ó Deus Pai, nos desafios do dia a dia, que o Senhor possa estar nos dirigindo e nos guiando. Ora, a Ti te pedindo pela saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Te peço também pela aqueles que ainda vão ser salvos, ó Deus, que nós possamos estar indo em busca atrás deles, pregando a Tua palavra. Te peço pelo povo de Israel, que o Senhor esteja salvando eles. Eu te peço, ó Deus, também, em particular, pela capital de Líbano, ó Deus, Pai, ontem teve uma tragédia por lá. O Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor esteja cuidando daquele povo, ó Deus, que está desabrigado, e que eles venham te reconhecer como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Desde já eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos contar a história do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é contar a história de Jesus. Deve ser a nossa ânsia, né? Sempre contar o que Jesus Cristo fez ali na cruz. Os irmãos puderem acompanhar aí no seu cantor, é o número 44. Vem cantar. Aí. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Eu perdi-me, ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a ele a tudo exponho e me livra com amor. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Amém. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o ponto pequenininho. Nós estamos hoje com essa visita aqui, A Rebeca está conosco, já tem aí alguns dias, chegamos segunda-feira,
E tem sido um dia agitado, né? Aqui em casa, com essa visita. Então Deus nos abençoou com a presença dela. Eu tenho sido abençoado mesmo estando longe dos meus filhos. Nós tivemos aqui uma semana. A princípio o Paulo tiveram aqui, me deram o presente de estar com a Bibi. Hoje eu tenho o presente de estar com a Rebeca. Espero um dia ter o presente de estar com o Caleb, ou com todos eles de uma vez. Né? Então, quero agradecer a Deus pela vida da Rebeca. Vamos cantar vindo 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Se Cristo Salvador me transformou. Amém. Haja costas, viu, pra segurar a beca. Ela quer a vovó segurando, mas tá bom. Eu pedi. Vou ler lá, Tá bom, vamos fazer a leitura agora. Não, Maria. A vovó vai fazer uma leitura. Vovó bem que quer. Mas não consegue, mas não aguenta muito tempo. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 16. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém. Amém.
segura. A cadeirinha. Vamos cantar o Salmo 96, Cantai ao Senhor. Temos? Aqui, pé aí. Vem aí, cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar o cântico Satisfação. Cantemos? Cadê aqui? Vamos para trás, assim, igual a tia Patrícia, bem bonitinho. Isso. Vamos lá? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois é Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém. E o último que nós vamos cantar é celebrar com Deus. Celebrai. Olha, apareceu? Vamos lá. Não, violeta. Tio Felipe apareceu. Diga boa noite, tio Felipe. Boa noite, tio Felipe. Tudo bem. Vamos Vamos lá lá. cantar? Cadê o papai? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia,
melhor louvor vem da boca, né? Das crianças, né? E aí é uma espontaneidade grande que não tem como nem segurar aqui o requebrado da beca. Vamos continuar, irmãos, a nossa missão, falando de missões, né? Queremos agradecer ao nosso Deus por esse momento que nós nos reunimos e está já chegando o dia em que nós nos reuniremos presencialmente. E está chegando mais ainda o melhor dia em que nós nos reuniremos na presença do Senhor. Está mandando ali do Caleb. Pois é. Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias, ou se já está marcado quando a irmã Netinha leu, no capítulo 6 de Efésios. A gente leu do versículo 10 até o 16. E eu quero completar os 3 versículos, porque o nosso intuito hoje é de falarmos sobre o terceiro elemento da igreja que quer se envolver com missões. Nós já falamos sobre o envio, falamos sobre o sustento do missionário, certo? E hoje eu gostaria de falar de um outro auxílio que a igreja dá ao missionário. E esse auxílio é um auxílio, eu diria, muitíssimo importante. Importante até, muito mais importante até do que o material. Por quê? Eu vou dizer. Então nesse caso nós vamos só vamos auxiliar com esse elemento e não vamos auxiliar com o material. Alguém pode dizer isso. Mas, se você envia o material, se você envia o sustento para o missionário, ele vai muito bem estar sendo sustentado pela igreja, vai estar muito bem, mas se você não der a ele esse outro auxílio que nós vamos trabalhar hoje, então aquele material que você forneceu a ele não será suficiente para que Deus seja glorificado. Ele vai muito bem ser sustentado, mas Deus não será glorificado, porque está faltando esse elemento. O elemento, meus amados, é a adoração. Adoração. Pastor Marcos Gleice, eu já mencionei isso uma outra vez, quero só relembrar. Ele costuma dizer que a maior alegria do missionário é saber que a igreja ora todos os dias, né, por ele, ou toda a igreja ora por ele. Eu lembro-me de uma irmã, a nossa irmã lá na igreja, na primeira igreja do Crato, era uma senhora de idade. A gente notava que ela tinha dificuldade até para andar, mas ela chegou para mim e disse: missionário, eu oro por você todos os dias de joelho. Claro que aqui eu não vou estar dizendo que a oração de joelho é mais poderosa do que uma sentada em pé ou deitada. Mas o que eu vi foi a enfatização que aquela irmã disse. Ela simplesmente me colocou em foco na sua oração. E eu louvo a Deus pela vida dela. Hoje ela está na glória com o Senhor e eu muito me alegro porque ela cuidou de mim quando estava viva. Então, esse texto aqui que o apóstolo Paulo, na carta dele aos Efésios, no versículo 6, então precisamos do terceiro elemento, a intercessão. A igreja envia, a igreja sustenta e a igreja ora. A igreja ora. A intercessão aqui não é uma intercessão terrena.
é a intercessão entre o homem e Deus. Estaremos como igreja orando pelos nossos missionários, pelo missionário que foi enviado, pelos missionários que estão no campo. Então o texto diz, versículo 17, tomai também, Efésios capítulo 6, a gente está só continuando, ela leu até o 16 e eu quero trazer o texto final, até o 20, aliás, diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, agradecer, Pai Santo, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Aviva, ó Deus, o teu povo, para que o teu povo de fato faça aquilo que o Senhor mandou fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, aqui nós estamos... Deixa eu pegar aqui esse controle. Nós estamos diante do terceiro elemento de uma igreja que quer fazer missões, que está querendo se envolver com missões. É a intercessão pelo missionário ou pelos missionários. Semana passada nós vimos a alegria de Paulo em saber que a igreja de Filipos era uma igreja que não só orava por ele, mas o contexto era uma igreja que lembrava, que cuidava, que amava cuidar dos missionários, e ele era um contemplado pelo cuidado daquela igreja, na questão do sustento. Agora, na igreja de Éfeso, ele está escrevendo à igreja e ele está fazendo um pedido à igreja. Ele está pedindo à igreja, ele está rogando à igreja que ore pelos missionários. Boa noite, a irmã Celita, a irmã Gris, obrigado pela sua presença conosco. Ele pede à igreja que ore pelos missionários, e nesse pedido ele diz também por mim. Paulo diz também por mim. E aí a gente vai entender por que ele está pedindo que ore por ele. Meus amados, a oração, ela é sustentáculo, podia dizer assim, ela é sustentáculo e mola propulsora das atividades missionárias da igreja que caminha na unção dada por Deus, nesse poder do Espírito Santo que Deus nos deu. Essa é a unção que nós entendemos, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Observa que no versículo 18 aqui ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Versículo 18. Orando em todo tempo. Aos Tessalonicenses ele diz: orai sem cessar. E agora ele diz para que os irmãos orem pelos missionários e orem também por ele. Meus amados, qual é o resultado da oração? A oração, ela destrói barreiras. O missionário no campo, ele tem várias barreiras. São diversas barreiras que ele tem, que precisam ser derrubadas, e barreiras essas que só um coloca: Satanás. Satanás, ele levanta essas barreiras, né? E não é só no campo onde o missionário está, é também na igreja.
Meus amados irmãos, Satanás ele levanta barreiras tanto na igreja como no campo missionário. Ele levanta essas barreiras, né? E nós precisamos orar. E nessa oração, nós estamos cooperando com Deus e com seu Filho Jesus Cristo na sua gloriosa tarefa de atrair as pessoas ao Evangelho. Lembrando que a tarefa, o desejo é de Deus, o Pai, e Deus, o Filho. E Ele dará a nós a missão de fazer com que as pessoas se aproximem do Evangelho. Porque é através do poder de Deus, o poder do Evangelho, que essas pessoas serão transportadas para a sua maravilhosa luz. Foi assim conosco. Foi assim conosco. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos povo adquirido, que nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é importante. Estávamos e vivíamos nas trevas e o Senhor nos tirou. Então, a oração, ela é uma ferramenta indispensável na obra missionária, e não só na obra missionária, mas também em todos os quesitos da igreja, em todas as áreas, em todas as diferentes áreas da igreja. A oração é uma ferramenta indispensável, meus amados. Por quê? Que a igreja missionária, ela está numa grande batalha espiritual. Quando a igreja é de fato uma igreja missionária, ela está numa batalha, ela está numa guerra espiritual. E vencê-la depende muito desse convívio, dessa conversa que a igreja tem com o Senhor. Depende muito dessa união, dessa ligação que a igreja tem com o Senhor em oração. É importante isso. E eu quero mostrar aqui, hoje, meus amados irmãos, 3 verdades importantes, como a oração da igreja, ela é não só importante, mas também como deve ser. Olha que Paulo, quando escreve a igreja, logo aí no versículo 18, essa parte aí, a primeira parte, quando ele diz assim, orando, né? Aí ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, com toda a perseverança. Aqui Paulo usa orando em todo tempo, significa o quê? Que é uma oração contínua. A igreja está sempre pensando em oração, está sempre orando, está sempre se preocupando com o missionário no campo. E com toda a perseverança. Em outras palavras, não desistir. Você já está caminhando. E perseverar é não retroceder, é continuar. Por isso, mais uma vez, vemos o que ele diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Então, essa ideia da perseverança é a ideia de não parar, é a ideia de não retroceder, e sim continuar. Meus amados irmãos, um missionário em pleno exercício da sua vocação, ele se torna um grande inimigo de Satanás. O missionário, ele se torna um grande inimigo de Satanás quando ele está em pleno serviço da sua vocação. E quando a igreja entende isso, qual é a arma para que ele se fortifique? É a oração. É a oração. O pastor está enfrentando dificuldades espirituais lá, naquele local. Vamos mandar dinheiro para ele. Resolveu o problema? Não, não resolveu. Porque dinheiro nenhum no mundo resolve um problema espiritual. Não resolve. O que resolve um problema espiritual é a oração. O dinheiro vai resolver um problema físico, material.
em que ele precisa desse dinheiro para pagar o aluguel do prédio, para pagar a energia do prédio, para pagar a água, para comprar material de escola bíblica dominical, enfrentar essas dificuldades materiais, o dinheiro é sim importante. Mas na área aqui, acima da nossa cabeça, meus amados irmãos, só oração. Às vezes um problema acontece e está quase sem resolver, e aí o que muitas vezes nós dizemos? Só Jesus na causa. Mas não é só dizer isso, é a oração na causa, é confiar de que o Senhor vai nos ouvir para a resolução desse problema. Então a igreja, ela tem esse objetivo. Ela envia o missionário, ela sustenta o missionário e ela ora pelo missionário. Ela precisa orar. E orar com perseverança. Paulo diz aqui que a oração tem que ser uma oração perseverante. Meus amados irmãos, na guerra, os ataques são constantes. Se você percebe assistindo um filme de guerra, você vai perceber ali que aqueles soldados, eles não têm como descansar. Eles estão sempre na luta. Às vezes, quando dá uma calmaria nos estilhaços de balas e tudo mais, quando pensa que não, começa tudo de novo. E se ele estiver despreparado, ele é pego de surpresa. E ele pega uma bala daquela e morre ali. Então, por isso, é preciso que esteja atento. Porque na área missionária, os ataques de Satanás são constantes. Satanás, meus amados irmãos, ele não dá trégua. Ele não dá trégua. Ele toda hora, ele está fazendo suas tentativas. Ele não dorme. Ele está tentando fazer você desistir. Ele está tentando impedir o avanço do Evangelho. E aí, quando a gente pensa lá em 1 Coríntios 10, 13, que diz que não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, porém, com a tentação, Deus também dá o escape. Aqui, nós vamos entender o quê? Primeiro, por que nós devemos ser perseverantes? Porque o Senhor vai dar sempre a saída para um problema. Nós estamos vivendo dias que nós podemos interpretar como a ação de Deus. Outro dia, vendo uma reportagem de um servo de Deus, alguém perguntou quem era o culpado, o homem, Deus ou o diabo? E ele deu uma resposta bem interessante. Ele disse, os três são responsáveis por tudo que está acontecendo. O homem, porque ele merece a morte, e todo castigo para o homem é pouco. Satanás, porque ele está sempre querendo confrontar Deus e destruir, impedir a obra missionária. E Deus, para punir, ou por punir o homem pelo seu pecado. Então, os três aí é responsável em tudo isso. Então, nesse período hoje, que nós estamos vivendo de pandemia, nós podemos ver que Deus agindo contra a vida pecaminosa do homem, mostrando ao homem que ele é o que é, e ele pode fazer, ele pode infestar todo mundo com Covid, e ele pode também tirar o Covid de todo mundo. Deus pode fazer isso, certo? Mas também, nesse ponto, eu não posso acreditar que é Deus que está impedindo o andamento do Evangelho. Satanás, ele pode usar tudo isso também para impedir que o Evangelho progrida. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, amigo meu, quando ele disse, pedimos a Deus que ele dê continuidade ao crescimento do Evangelho. Eu achei bem interessante essa expressão dele, porque dar continuidade ao crescimento do Evangelho significa que tudo está no controle de Deus. E nesse momento em que nós estamos voltando, daqui a alguns dias, para o templo, a minha pergunta é, será que esse parêntese de quase 5 meses, estávamos parados? Sei que não.
Sei que não. Deus estava agindo. Pessoas foram salvas nessa quarentena, que a gente chama de quarentena. Eu pensei que quarentena era 40 dias, mas a quarentena aqui parece que vai longe, né? Aqui. Então, pessoas foram salvas. Pessoas se aproximaram do Evangelho. Sabe qual foi a minha alegria ontem, meus amados irmãos? Eu tinha, umas semanas atrás, alguém aí na tela perguntou quando ia abrir a igreja. Tudo bem, aquela ideia de que a gente precisa saber quando vai. Mas ontem nós estávamos na igreja, na congregação, ajeitando as coisas, botando a cortina, e alguém foi lá, muito alegre, porque a porta estava aberta, e perguntou, já começou? Veja aí que coisa interessante. Então, tem pessoas que estão ávidas para entrar no templo, né? Mas para nós, os servos de Deus, os missionários, que todo crente é um missionário, não parou. Não parou. Esse tempo que nós estamos passando aqui de pandemia não significa dizer silêncio para o Evangelho. De maneira nenhuma. Dificuldades? Temos. Satanás está agindo, está aproveitando o momento? Tá. Mas nem por isso nós vamos deixar de ser perseverante. E como o contexto de Paulo aqui é perseverança na oração, a nossa perseverança deve ser, além da oração, também na pregação do Evangelho, no sustentar os missionários. É assim, meus amados irmãos, que o Evangelho ele vai crescer. O Evangelho vai pegar velocidade e assim, mesmo com os ataques de Satanás. Sabe quando é que vai parar os ataques de Satanás? Só quando nós estivermos na glória. Aí ele não tem mais nenhuma oportunidade. Ele vai ter a oportunidade de tentar contra a igreja do Senhor até metade da tribulação. E assim mesmo, não é mais com a igreja do Senhor. Nós diríamos até o arrebatamento. No nosso arrebatamento, acaba toda a tentação de Satanás contra nós. A igreja do Senhor será glorificada com ele, mas como ele não para, ele vai continuar. Porque a ideia dele é que os eleitos do Senhor, que ele também não sabe quais são, precisam ser impedidos. E aí, como nós sabemos que a tribulação não é exatamente, não tem nada a ver com ele, embora ele vai agir lá, nós sabemos que a tribulação é a disciplina de Deus contra Israel e contra o restante dos gentios que foram eleitos, mas mesmo assim, nós sabemos que ele vai mais uma vez agir ali, como ele agiu até o último dia nosso aqui na terra. A igreja estará com o Senhor. Acabou o sofrimento, acabou as lágrimas, acabou as dores, por mais dores que tenhamos agora. Acabou as dores. Então, Satanás, ele não terá mais nenhuma oportunidade contra a igreja do Senhor. Mas enquanto nós não estivermos com o Senhor, lá na glória, ele vai estar sempre fazendo de tudo para que a igreja retroceda, para que a igreja não cresça. Então, os ataques deles são constantes. Ele não dá trégua nas suas tentativas de impedir o avanço do Evangelho. Então, além de conferências missionárias, os cultos de missões, os cultos mensais de missões que as igrejas fazem, né? A igreja, ela em contrapartida, lutando contra Satanás, ela deve promover, além disso, ela deve promover reuniões de oração. Olha, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender muito quando a gente vai numa igreja, a gente vê algumas coisas que não tem na nossa. Por exemplo, eu fui numa igreja, que eu não me lembro mais onde foi, e aí eu vi naquela igreja aquela atitude do pastor de orar com as crianças. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Quando cheguei em Sobral,
implantei, coisa boa. Quando eu cheguei em outra igreja, em Fortaleza, eu disse o que acontecia lá, a igreja implantou também, coisa boa. Vai crescendo essa rede de coisas boas que a gente vai copiando. Mas uma coisa que eu vi naquela igreja, e não tem, e são poucas igrejas que tem, o pastor convida ao dirigente, os diáconos, e se tiver um visitante que vai pregar, ele também convida assim para um reservado, e eles oram. Eles têm 5 a 10 minutos de oração antes de começar o culto. Isso significa que é uma coisa contínua ali. Então a igreja deve, além de tudo que ela já faz, promover essas reuniões. Uma outra coisa que eu vi em Juazeiro quando eu cheguei, estava dividindo espaço com um colega de missões. Todos os dias ele sentar com a sua esposa, ele pega uma foto antiga ou atual de um missionário, de um irmão de uma igreja, mesmo que ele não soubesse nem mais o nome daquele irmão, mas ele lembra do que acontecia e vamos orar por ele. E naquele momento eles tinham alguns momentos de oração por determinada pessoa. Eles escolheriam 2 ou 4 pessoas para orar naquele momento. A igreja precisa fazer isso. E quando eu estou falando de igreja, nessa perseverança e oração, eu não estou falando apenas no culto, não. Eu estou falando no grupo de oração na sua própria casa. As famílias orando por missões, orando pelos missionários. A igreja deve promover essas reuniões, no sentido também, como igreja, reuniões periódicas de orações. Orar por missões. Irmão, tal dia nós vamos se reunir para orarmos por missões. A gente vem, se reúne ali, faz uma leitura, canta um hino e ora. Não precisa nem pregar. Basta orar. Mostrar que somos perseverantes. Pode ser nos dias da semana, né, que vai passando. A igreja deve fazer isso. A igreja deve também estimular os irmãos a essa intercessão em casa. Deve ser feito assim. Agora, eu acredito que muitos pastores talvez já tenham incentivado a igreja a fazer isso. Mas parece que orar é tão difícil para o crente. Devia ser para um descrente. Mas para o crente não era para ser difícil orar. Por que é tão difícil para o crente orar? Então, eu vejo aí, se a oração é um peso, é porque você não tem coragem de levantar seus olhos, sua voz a Deus. E o peso não vai estar na oração. O peso vai estar no pecado sobre nós. E nós precisamos disso. Pensar bem sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. Se nós não estamos tendo condições de orar, é porque algo está errado conosco. Então, cuide logo da sua vida. E persevere em oração. Por você, pela sua igreja e pelos missionários. Então, Paulo, ele fala dessa perseverança. Ele diz também que a oração, além de ser perseverante, no versículo 18, no versículo 19, ele diz que a oração deve ser pessoal. Olha o versículo 19. E por mim, ele pede para orar por todos os missionários, e aí ele diz, e por mim. Então, é uma oração pessoal. Ora, irmãos, também por mim. Então, a igreja, ela deve orar, e eu diria, a palavra aqui seria nominalmente. A igreja deve orar por missionário tal. A igreja deve orar, eu quero pedir a Deus pelos missionários. Não. Coloque o nome dele. Eu quero, Senhor, pedir hoje pelo missionário Xavier,
que está lá na Nova Jaguaribara, pregando, oh Deus, a tua palavra, gastando e sendo gastado no teu serviço. É assim. Eu quero pedir a Deus pelo missionário Adil, que está lá no Portugal. Então, tantos missionários que estão em determinado lugar, a gente deve, sim, Paulo deixa claro aqui, pessoal. Esses nossos missionários que estão afora, eles podem dizer assim: irmãos, eu quero pedir que vocês orem no relatório, que orem pelos missionários e também por mim. Então a oração, ela também precisa ser pessoal. A igreja deve orar nominalmente pelos missionários, intercedendo pela saúde física dele, pela saúde espiritual, pela saúde emocional, pela família, principalmente a família de cada missionário. Irmão, quando você conversa com um missionário, ligando ou se encontrando com ele, a primeira pergunta que você deve fazer: meu amado, como está a sua vida? E a família, como está? A maioria dos irmãos comete um grave erro quando encontra com o missionário. Ô, missionário tal, como é que está o trabalho lá? E a primeira pergunta que se faz é: como é que está o trabalho lá? O missionário fica tão triste com isso, porque ele está preocupado com o andamento do trabalho. Será que é porque ele está enviando aquela oferta? E ele quer saber logo, ligeiramente, se o trabalho está indo bem ou não? Ele não pergunta pelo missionário. Se alguém perguntar a mim como está o trabalho lá, diga: irmão, vai bem o trabalho e nós também vamos bem. Eu vou dar logo a resposta. Eu estou bem, minha esposa está bem, minha família está bem. Eu vou lutar, porque a preocupação foi logo com o trabalho. Devemos preocupar sim, mas a primeira preocupação é com a vida do missionário e sua família. Devemos preocupar com isso. Então, quando a igreja ora, pessoalmente ou nominalmente, ela está, meus amados, ela está demonstrando interesse pelo dia a dia do missionário. O pastor ligou para mim outro dia: missionário Pedro, a igreja está orando por você. Amém, pastor. Eu me senti forte, eu me senti fortalecido naquele dia. E aquele dia é um dia em que você está cabisbaixo, que você está triste, e aí você recebe uma ligação de um irmão: estamos orando por você. É muito bom, é muito bom. Então, precisamos pensar nisso. A oração da igreja deve ser perseverante e pessoal. A outra atitude que ele fala, ele diz: também por mim, e aí é que ele vai dizer: e pelo trabalho. Pelo trabalho. Paulo está reivindicando que a igreja ore por ele e pelo sucesso da missão. Nós estamos preocupados com o trabalho? Estamos. Mas também estamos preocupados com a nossa vida. E não é egoísmo, não. Não é egoísmo. Se o missionário não se preocupar com a sua vida espiritual, o trabalho não vai ter sucesso. A missão não vai ter sucesso. E aqui qual é o motivo? Quando ele diz também por mim, versículo 19, ele diz: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, com coragem. A igreja vai estar orando pelo crescimento daquele trabalho. Mas para aquele trabalho crescer, o missionário precisa ter o quê? Intrepidez, coragem, firmeza. E aí a igreja deve orar pela firmeza dele. Com certeza Paulo queria cumprir aqui o seu ministério de uma forma poderosa. Ele queria alcançar êxito. Ele queria ter sucesso aqui. E para isso, a igreja deveria orar pelo sucesso da missão. E ele diz: para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos o ministério. Aqui ele vai pegar já o texto lá de Colossenses 4, versículo 3. Quando ele escreve a igreja de Colossenses, ele já pede isso, que vai corroborar com esse de Efésios 6, 19. Para que Deus
nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. E aqui no 19 de Efésios 6, ele diz, e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, né, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, meus amados, a oração da igreja, ela prepara o ambiente, ela abre portas para o missionário e ela traz a força, ela dá força ao missionário. Claro, nós sabemos que é o Espírito Santo que nos capacita com a autoridade da palavra que nós vamos anunciar, mas também nós precisamos que a igreja ore por nós. Então, pela oração, a igreja local, né, ela vai dar ela vai ter a sua participação na vida do missionário. A igreja, na oração, ela coloca os missionários, né, nas mãos do mantenedor, que é o Espírito Santo de Deus. E aqui colocar nas mãos do Espírito Santo é uma figura desse Senhor, protege-o, né, dá força, o que é infinitamente maior, né, do que simplesmente prover-lhe o mantimento. E aqui entenda, pastor Pedro não está falando de que a igreja não deve, em vez de enviar dinheiro, vai enviar só oração. Não, tem que ser os dois. Mas a oração tem a sua parte daquilo que a gente não pode fazer. E o dinheiro é aquilo que a gente pode fazer. Com dinheiro você pode fazer qualquer coisa. Mas sem oração não tem como. Não tem como de maneira nenhuma. Então a igreja deve pensar nisso, né? Não há outro meio, meus amados, que promova a maior interação entre a igreja e o missionário do que a oração perseverante, a oração pessoal e a oração pelo crescimento da obra de Deus ali. Então, meus amados irmãos, que nós possamos estar entendendo que esse elemento, ele é espiritualmente vital para a vida do missionário, para a sua família, para o crescimento da obra do Senhor. Vamos orar pelo missionário. Vamos orar pela igreja, para que a igreja tenha forças para orar pelo missionário. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Então nós vamos esperar o momento que os irmãos vão fazer os seus pedidos de oração. Só recebe aqui. Já foram feitos os pedidos de oração? Não, vai ser feito agora, né? Muito bem. E aí, como sempre, eu canto um hino, enquanto os irmãos pedem aí, né, fazem os seus pedidos de oração. Eu estou indo 367 enquanto você faz o seu pedido de oração. Então, vai escrevendo o seu pedido de oração enquanto eu canto aqui esse hino. Cantemos. 367. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela
teu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Muito bem. Vamos estar agora, nós vamos no momento de oração. Certo, aqui. Esse daqui está aqui? Não. Não? Certo. Muito bem. Então vamos aqui. Vamos começar com os pedidos de oração ao Jonas Patrick. Quero lançar para os irmãos também, vocês estejam orando pelos aniversariantes, né? O irmão Antônio, né? E a filha dele, né? Aniversariando hoje, né? O irmão Antônio está sempre conosco aí na live. Deus abençoe a sua vida. O irmão José, que é o irmão Dedé, né? O pai do Alisson, né? O Dedé é o pai do Alisson. O irmão João, né? O irmão João Luz, que é o pai da irmã Miriam, né? E ontem parece que foi o do Wagner, né? Ontem foi o do Wagner da Cleo. Isso, então orem aí por esse pessoal. Orem para que Deus esteja cuidando deles. Eu vou orar aqui também. E você ora aí depois por esses irmãos. Muito bem. O Caleb também, né? Caleb podia aprender. Ajeita aqui a mensagem. Então vamos orar. Começando o Patrick. Certo. Muito bem. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça derramada sobre nós, pelo teu poder e pela tua misericórdia, ó Deus, sobre nossas vidas a cada dia. Peço, Pai Santo, pela tua igreja, para que a tua igreja, ao reunir-se novamente, ó Deus, ela possa pensar um pouco, ó Deus, em tudo que aconteceu e termos de agora em diante momento de mais força, de mais vigor, ó Deus, por tudo que já aconteceu. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja me dando saúde. Esses dias temos, ó Deus, não só eu, como a minha família, nós temos compartilhado, ó Deus, dores. Eu quero pedir, ó Deus, por mim, pela minha saúde, pela saúde da Patrícia. Peço a Deus que o Senhor a conduza, netinha, também sem grandes problemas de saúde. Que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um de nós, não só daqui, como também aí em Sobral, né, a nível de família, ó Deus, ser conosco, nos ajuda, nos capacita, Pai Santo, fisicamente, a permanecer forte para trabalharmos na Tua obra. Amanhã, ó Deus, peço também pela minha viagem, que o Senhor estará nos conduzindo até Sobral amanhã. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós, nada de mal venha acontecer conosco. Teremos êxito, ó Deus, nessa viagem. Também te peço, ó Deus, pela Sara, que o Senhor Deus esteja cuidando da sua vida espiritual, não só dela, mas também a do Felipe, ó Deus. Peço que o Senhor Deus esteja cuidando deles dois, para que o seu relacionamento, ó Deus, hoje como namorado, possa ser, Pai Santo, um alicerce para o casamento. E também peço a Deus por todo o sustento, né, em todo o sentido, não só, ó Deus, dos missionários em si, mas também do teu servo aqui. Cuida, Pai Santo, de mim, anima a tua igreja, ó Deus, a estar sempre pensando no bem-estar físico, emocional e espiritual, ó Deus, do missionário. Peço ao Pai Santo também pela salvação
da mãe e irmã da irmã Cláudia, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja dando ali a Antônia a salvação. Peço que o Senhor cuide daquele povo, aquela família, e que também nos envie, ó Deus, mais vezes para pregar aquele povo. Peço, Pai Santo, também pela vida da irmã Cristiane, que o Senhor Deus cuide dela, da sua família, da sua mamãe, irmã Lúcia, do seu Verani, e peço, Pai Santo, que o Senhor também cuide do nosso povo aqui em Itapipoca. E mais uma vez peço pela minha família, que o Senhor Deus esteja cuidando, para que a gente possa continuar, ó Deus, teu ministério aqui, e que essas pessoas que estavam conosco, ó Deus, até antes dessa pandemia, possam permanecer e serem produtivos, para que mais pessoas, ó Deus, se aproximem do teu evangelho. Peço, Pai Santo, também pela salvação da família da irmã Juscelita, e também pela saúde dela, conversão, Deus, do pai dela e dos seus irmãos, que aquele povo possa estar se dobrando a ti, ó Deus. Também, ó Deus, quero lembrar o teu servo, o irmão Ayrton, que o Senhor Deus esteja cuidando da saúde física e espiritual dele e de sua família, Pai Santo. Ele possa, ó Deus, estar pronto, como ele sempre teve, para trabalhar na tua obra, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja cuidando dessa família. Peço ao Pai Santo que o Senhor Deus esteja também dando saúde física e espiritual a cada irmão, ó Deus. Obrigado a melhora, ó Deus, da irmã Bruna, ó Deus, que passou dias aí com Covid e está melhorando. E nós agradecemos, ó Deus, a Ti. Também pela sua mãe, Cláudio Júnior, também. Que o Senhor Deus esteja abençoando a sua família, limpando, ó Deus, não só físico, mas também espiritualmente de todas as dificuldades. Irmão Carlinho, a irmã Sâmia, ó Deus, também irmão Raimundo, irmã Rita, que também está com o mesmo problema, ó Deus, que eu, na perna, que o Senhor Deus esteja cuidando dela, Deus, ali. E pelo nosso povo, que o Senhor realmente revigore cada um, revigore cada pessoa que esteja diante, ó Deus, da Tua palavra, pronto para ser, reprogramado, restaurado, Deus, por Ti. Cuida, Pai Santo, da Tua igreja, dá, ó Deus, um crescimento, um avanço agora, Deus, com essa abertura das portas do templo, para que a Tua igreja possa crescer, o Teu evangelho possa, de fato, ser marcante na vida de cada pessoa. Pedimos a Deus que o Senhor sustente a Tua obra missionária. Pedimos que o Senhor, Deus, esteja cuidando de cada missionário, dando ênfase, ó Deus, dando força a cada um deles para seguir em frente, apesar das dificuldades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que está aniversariando hoje, o irmão Antônio e sua filha, o irmão Dedé, ó Deus, o irmão João Luz, ó Deus, e também o Wagner. Que o Senhor esteja abençoando a vida desse povo, salvando aqueles que não são salvos, Deus, e abençoando mais e mais, e espiritualmente aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo. Obrigado, Pai Santo, também pela visita da minha neta aqui, a Rebequinha, que o Senhor Deus agradecemos, Deus, porque o Senhor me deu essa bênção de estar com ela aqui, me divertir muito, Deus, e que eu possa ter mais dias de felicidade com os meus netos, ó Deus, aqui, e também com os meus filhos, para não ficar com ciúme, né? Eu agradeço a Deus por eles que me deram esse presente, de poder ter neto, Deus, aos 55 anos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, de poder ser pai novamente, de uma maneira como vou e como vou. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos aqui já ao finalzinho, né, de nossa programação. Queremos... agora eu vou ter aqui, dar os avisos finais, né, dessa programação. Queremos lembrar os irmãos que nós estaremos reabrindo o templo no próximo domingo, dia 9, aqui em Itapipoca.
lembrando aos irmãos de Itapipoca, e nós estaremos reabrindo o templo no próximo domingo. Como vai ser a programação? A nossa programação, por enquanto, será da seguinte forma: as lives continuarão no meio da semana, na quarta-feira, e no domingo, na escola dominical. Enquanto nós não chegarmos aos 100% dos irmãos, nós vamos fazer o culto aos domingos, aqui, falando de Itapipoca, o culto aos domingos à noite e durante a semana na live, e também no domingo de manhã. Então o culto vai ser às 18h30, como eu tenho feito, né, como nós temos feito, vinha fazendo às 18h30, então os irmãos se aproximam para fazer. Agora, como vai ser feito? Nessa etapa, nós já estamos indo para 40% da totalidade do templo. A gente já pulou a fase de 20%, e então nós estamos em 40%. O meu povo é pequeno, a capacidade do templo é suficiente para recebê-lo. O que nós não vamos poder receber, por enquanto, são as crianças abaixo de 7 anos e os idosos. É lei, por mim eu abraçaria a todos. Eu vim para isso. Mas, segundo o decreto, até que passe esse veneno do coronavírus, então as igrejas têm que ter uma responsabilidade para não ter um contágio maior, para não começar tudo de novo. Então, nós teremos na igreja, o pessoal vão estar sentado com espaçamento de 1 metro, 1,5 metro, né? De 1,5 metro de distância uns dos outros, nada de aperto de mão, nada de abraço, nada de beijinhos, nada de tomar água nos bebedores. Os bebedores já estarão desativados. Cada irmão vai levar a sua garrafinha e ser responsável por ela. Não quero ver nenhuma garrafinha no final do culto, depois que fechar a igreja. Quero leva a sua garrafa e encha novamente no próximo domingo. Então você vai ter tem efetividade para não esquecer das coisas. Garrafinha pessoal, ela é pessoal e intransferível. Não pode dar ninguém. De máscara é a lei, né? Todos de máscaras, com espaçamento. Nós vamos, isso é a sua responsabilidade. Você vai vir de máscara, com sua garrafinha e sentar com espaçamento de 1,5 metro. Esse espaçamento, a igreja é quem vai ter a responsabilidade. Qual é a responsabilidade agora da igreja? Receber você com todo amor e carinho, mas sem abraço, sem aperto de mão. Certo? Mas você vai chegar lá no portãozinho da igreja, você vai ter um totem lá, vai pisar lá com delicadeza, não precisa tacar o pé que ele está chutando, pisa com delicadeza e cai um pouquinho de gel, passa nas suas mãos, vai para o seu canto e senta lá. Certo? Além do gel, sim. Nós teremos também um tapete chamado tapete sanitizantes. Você vai pisar nele, são 2 tapetes, um na frente e outro atrás. O da frente você pisa e logo tem um líquido lá que vai já mortificar qualquer vírus que tiver em seus pés. Você limpa no próximo e entra. Então, uma coisa que nós estamos fazendo do jeito que o decreto pede, com toda a responsabilidade. Então, tapete sanitizante é a responsabilidade da igreja. O totem com álcool e gel. O que mais? A responsabilidade da igreja. Sim. Teremos também o termômetro para febre. Esse termômetro, ele é... Como é que a gente chama ele? Termômetro... Quem me ajuda aí? Não é um revólver não, viu? Eu faço assim, mas não é um revólver. Isso, termômetro infravermelho. Vai ter um irmão lá na porta que ele vai mirar na sua testa. Quando ele apertar, então vai estar lá a sua temperatura. Se tiver acima de 37 graus, infelizmente você vai ter que ir para casa ou para a UPA, certo? Se você não quiser ir para a UPA, vai para casa, você não pode entrar. Então, 37 graus, acima de 37 graus não pode entrar na igreja. Vai ter que ser assim até essas coisas melhorarem, tá bem? Então, quero que os irmãos estejam cientes disso. Pessoal de Itapipoca, certo? Os irmãos
avise os irmãos da fazendinha, os irmãos lá do cruzeiro, os irmãos, de onde tiver, você vai avisando aí por telefone, porque talvez não estão todos na live, então avisa isso. Em Sobral, também estaríamos realizando o culto no próximo dia 9, nas mesmas condições, né, à noite, mas nós decidimos fazer, né, só na próxima semana, até bem porque eu não posso estar na reabertura ao mesmo tempo. Vai fazer a reabertura aqui, e também, é mesmo, a irmã Sara tem razão, não tem aquele negócio de chip não, viu, irmão? Então, em Sobral, nós estaremos realizando no próximo dia 16. O culto em Sobral é às 19 horas, então, também do mesmo jeito. A live na quarta-feira para todo mundo e Escola Bíblica Dominical. O culto será apenas à noite, certo? Em Sobral, nós temos a programação da mocidade no sábado. A mocidade vai abrir primeiro, né? Se eu estiver lá no sábado, eu abro a mocidade. Mas vamos ver, né? Pensar aqui como é que eu vou fazer. Então, e no domingo à noite, o culto com 20% dos irmãos, ou da capacidade do templo. Então, nós só vamos poder ter em Sobral, nessa reabertura, nós vamos ter para o nosso templo lá, nós só vamos poder ter 12 pessoas na plateia, e somado a pessoal do trabalho técnico, né? Então, só 12 pessoas seria o templo lá. Não. 12 é na congregação. Aí tem razão, tá certo. Desculpa aí, irmãos, desculpa aí. Tudo aqui não é gravado, é de improviso. Em Sobral são 24 pessoas, né? Disse bem. 24 pessoas com espaçamento do mesmo jeito, nas mesmas condições, teremos tapete sanitizante, teremos termômetro e teremos o totem lá na porta. Você deve também trazer a sua garrafinha pessoal intransferível. Não pode, crianças abaixo de 7 anos não podem ir, crianças de 7 anos acima. Para descer e ir lá no aparelho sanitário, deve ser acompanhado por um adulto, para ir e voltar, certo? E não pode sair do lugar. Isso no domingo à noite, dia 16, 24 pessoas. E então, é complicado dizer isso, mas infelizmente só vamos poder fazer isso com 24 pessoas. Os irmãos, preenchem sua vaga, né? Preenche logo a sua vaga dia 24. Na congregação, na nossa programação, atenção para isso aqui. Na congregação, nós teremos 15 pessoas. São os 3 meninos que trabalham, mais 12, que é a capacidade do templo, de 20% lá na congregação. Na congregação são 12 pessoas, mais os 3. Agora nós estamos querendo abrir, e aí eu vou precisar dos pregadores, depois eu vou entrar em contato, a gente fazer na congregação, como na igreja, na mãe, tem a mocidade, na congregação tinha também a mocidade. Então eu estava pensando, certo? E nós vamos fazer o seguinte, na congregação nós poderíamos fazer um culto geral, né? Um culto com 12 também, no sábado e 12 no domingo, para poder estar todo mundo lá. Então seria bem interessante. O número de jovens para a congregação é muito pequeno, então vai ficar sobrando. Então, em vez de eu fazer uma mocidade na congregação, nós vamos fazer o culto até essa quarentena, até chegar aos 100%. Na congregação nós teremos um culto no sábado às 7 horas, às 19 horas, e no domingo às 5 horas, ou seja, às 17 horas. Então nós temos a oportunidade de ter 12 no sábado e 12 no domingo, né? Com exceção dos 3 meninos que estão trabalhando. No domingo, não, no sábado é 19 horas. No sábado não pode ser 5 horas não. No sábado é porque era mocidade, né?
Era mocidade, a não ser, irmãos, que a gente possa fazer. A questão do horário, no sábado, eu vou tentar encontrar aqui uma forma. Se a gente pode fazer às 19 horas ou às 17. Eu posso avisar depois que a gente tem tempo ainda. Mas o fato é que teremos um culto no sábado e um culto no domingo na congregação para compensar essa, né, essa minoria, né, do domingo. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Orem para que tudo dê certo, tá bem? Um outro aviso também, hoje tem muito aviso, né? Um outro aviso também amanhã nós estaremos à noite. Eu quero realizar uma força-tarefa com os homens da igreja e congregação que possam estar lá amanhã à noite, lá na igreja, para que a gente faça uma força-tarefa lá. A gente tem que tirar um entulho que está lá ao redor da igreja, que pode derrubar o muro. Então nós estamos querendo juntar esses irmãos para a gente tirar esse entulho amanhã à noite. Eu pensei durante o dia, mas durante o dia nem todos vão poder fazer. Então à noite todo mundo pode. Ou, né, podemos fazer isso à noite. Então você, meu amado irmão, um homem de braço forte, vá lá para nos ajudar a tirar aquele entulho. Lembrando que o pastor Pedro já não é mais o mesmo, né? Vive doente, mas ele pode incentivar, ele pode dizer vamos, 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 e assim a gente consegue chegar lá, né? Então amanhã estaremos em Sobral, vamos deixar, né, a Rebeca, a mãe e o pai estão lá aperreadinho, eu acho que eu não vou ficar com a Rebeca aqui, né? Aperreadinho lá para chegar e a gente vai deixar e a gente vai aproveitar e fazer esse trabalho lá com os irmãos. Deixe-me lembrar se eu tenho mais algum aviso. Não tenho, então vamos orar encerrando nossa programação. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui com os irmãos. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, Deus, a enfrentar essas dificuldades, a deficiência, Deus, muitas vezes do ministério é muito grande, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender tudo isso. Obrigado, Pai Santo, pelos irmãos ainda estarem firmes ouvindo a Tua palavra, e outros, ó Deus, estão também mais à frente ainda do trabalho, querendo chegar ao dia de serviço, e nós agradecemos por isso. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção. Peço, Pai Santo, mais uma vez pela nossa saúde, minha saúde, Netinha, Paraná, Patrícia, todos esses que estão acometidos de dores, que o Senhor esteja cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que amanhã à noite, a força-tarefa, já estou dizendo, né? A partir das 19 horas, às 6h30, se você puder chegar, a gente ganha tempo à noite. Mas o irmão Ayrton vai estar comigo durante o dia. Então eu vou estar chegando lá, você pode estar chegando lá em casa lá para as 8h30, 9 horas, para a gente conversar e ter umas coisinhas maneiras lá para nós. O irmão Ayrton chega comigo de manhã e os demais chegam à noite. Certo? Boa noite a todos vocês e até amanhã.